Seja muito bem-vindo, Gaules, aqui para mais um fail ou gênio. Dessa vez eu trouxe o Summit 1G. Acho que todo mundo vai conhecer, talvez se não conhecer o Summit vai conhecer o 1G, e a história que eu vou trazer é da onde se originou, porque hoje nos chats da Twitch e nos chats de todas as partidas de Counter-Strike Go, quando alguém acaba caindo numa Molotov, quando alguém morre na Molotov, todo mundo no chat escreve 1G. É uma história recente, mas talvez você não conheça. O pessoal vive me pedindo para eu trazer vídeos também de CSGO, e eu aí resolvi entrar com o fail gênio do Summit. O Summit, para quem não conhece, o Summit é um cara que ele não teve uma carreira profissional no Counter-Strike, que foi uma carreira muito longa. Ele jogou alguns campeonatos, jogou ali em 2013, jogou em 2015, em alguns times que são times considerados menores, times low tier, né, times das divisões mais baixas ali do Counter-Strike, e em 2016 ele foi chamado para completar o Splice, que é um time já que tem um nome, é um time que já jogou vários campeonatos, e eles foram jogar a DreamHack Open Austin 2016. Para falar um pouco mais do Summit, além, a questão não é que ele é um bom jogador ou ele é um mau jogador. Ele joga Counter-Strike, ele faz muita live de vários jogos, ele é um dos principais streamers do mundo, é considerado, ele joga vários tipos de jogos diferentes e joga também, a maioria dos jogos que ele joga, eu acredito que sejam FPS, eu mesmo já acompanhei várias transmissões, várias lives do Summit, e ele é um cara muito gente boa, é um cara que é sensacional, sempre bem humorado, e ele tem uma fanbase gigantesca. E aí convidaram, um dos jogos que ele joga é o Counter-Strike, e convidaram ele para participar, para na verdade completar para o time da Splice nesse campeonato. Eu não sei ao certo o que aconteceu, mas eles precisaram que alguém jogasse, o Summit entrou no lugar. E aí o mais interessante é que assim, esse campeonato trouxe um formato diferente. O campeão desse campeonato foi a Luminosity que era composta ali na época pelo aquele elenco que todo mundo sabe que foi o primeiro elenco deles que ganhou o Major, que era o Fallen, o Fer, o Cold, o Fênix, o Taco e o Zeus de Coach. Tinha Tempo Storm também, que aí eram os irmãos gêmeos, né? O En, o Lucas, o Showtime, o Boltz e o Phelps, e tinha um Pacemaker de técnico. Tinha o Team Liquid, que era muito forte também, assim como é hoje, o Cloud9, tinha a Selfless, tinha a Splice, tinha o NRG e tinha o Counter Logic Gaming, que era a CLG. Então, esse campeonato ele trouxe um formato que era um formato em que tinham dois grupos, e aí em um dos grupos eu acho que o Splice caiu definitivamente no grupo da morte, porque no grupo deles eles tinham a Luminosity, que saiu vitoriosa do grupo. Eles tiveram o Cloud9, que todo mundo sabe, o Cloud9 naquela época já tinha alguns jogadores que tem hoje, mas tinha o Nothing também, era um timaço, era o Cloud9 ali, mais tradicional ali de 2016, tinha o CLG e tinha o Splice. Então como é que funcionava? Você tinha a primeira partida, onde justamente o Splice pegou o time da Luminosity, tomou um 16-5, e do outro lado o CLG pegou a C9 e tomou um 16-1. Então, o que acontece? Você jogava os dois perdedores, e esses dois perdedores jogavam uma melhor de 3, e aí os dois vencedores disputavam uma partida, e quem perdesse jogava contra o vencedor dessa partida entre os dois primeiros perdedores. Parece meio confuso, mas espero que vocês tenham entendido essa parte. A única coisa que vocês precisam entender é que era um jogo importantíssimo ali entre o Splice e o CLG em uma melhor de 3, valendo a sobrevivência da competição. E o primeiro mapa foi justamente Trem. O primeiro mapa foi Trem e o segundo mapa foi Dust 2. O último mapa seria Cobblestone, mas o Splice acabou perdendo de 2-0 para a CLG. E aí, no primeiro mapa, aconteceu o lance que aí originou o que vocês vão me dizer se é feio ou gênio. E aí depois eu vou vir com as explicações do que eu acho. Mas aconteceu o lance que se originou. Eu aproveitei, eu vou deixar em tela inteira, eu aproveitei para mostrar
o lance inteiro com o chat da transmissão, eu achei o lance, a gravação do lance com o áudio, com as imagens e com o chat da transmissão, e aí vocês vão entender, para quem não conhece ou para quem só quer se relembrar todos os dias do porquê que isso é chamado até hoje de 1G, quando a pessoa queima. A gente vai ver o lance agora. Se liga no lance. The 4 Tech-9s that surround it. They've got decent nades though, they've got decent utility, but with these Tech-9s we can't see this slow spread out default that we've seen out of them recently. They've got to do something a little bit faster paced, and it is. It's going to be heavy towards the inner sight. Davey gets the first kill. He sees more, but he stays to fight. He does fall, and that's a little bit rough. Huge advantage still for Splyce, but CLG, they're pushing forward. They can find something here. It's going to be Cutler that rounds out. He finds 2 kills back-to-back, but he gets caught trying to trade out a gun. Fugly finding another one. Jason R trades it back. And now it's Summit in the 1v1 to try and close this out against Fugly. Fugly playing it aggressively. No, but Summit's going to clutch it. And Splyce will close out map number 1, 16-11. Oh, wait. What? Okay, then. No. What happened? Oh no! Summit! No! Oh, that is heartbreaking. Oh my goodness. There's that. Oh, Summit. What's up, Reddit? You had it. Aria. Why not? Why not just now they're broke too. Look at this. Yeah, this is a nightmare. That's a bummer. That's going to be tough to recover from, but they're going to have to do it. Davey gets traded off. É inacreditável, né? Como o narrador descreve no final, é um pesadelo. Aconteceu um pesadelo. O que acontece? O Splyce estava ganhando o jogo de 15-11 na trem. Era um round totalmente importante ali, porque eles não tinham economia para o outro round. E aí, é difícil até se concentrar, mas vamos lá. O CLG fez uma entrada B1. Foi uma entrada em que eles já tomaram um prejuízo logo de cara. Um jogador salvou ali a CLG de Tech-9, colocou numa situação, e aí o Summit sobrou 1x1 em que ele matou o cara. E aí simplesmente tinha uma Molotov queimando. O cara deu o dano nele, e aí tinha a Molotov queimando entre os vagões. O Summit simplesmente foi andando reto, que nem um bot, para defusar a bomba. E aí ele queimou na Molotov, que eu não sei nem de quem que era, se era CT ou se era TR, mas devia ser até CT. E aí o time teve que jogar o eco em seguida, e aí essa partida foi, infelizmente, foi para prorrogação, e eles perderam o jogo de 16-19, e aí no segundo mapa eles foram eliminados. Então, é uma das jogadas mais sensacionais para mim. Vamos lá. O Summit, ele não é um jogador profissional de Counter-Strike, de Counter-Strike Go. Se alguém falar alguma outra coisa, me desculpa, mas ele estava ali fazendo uma função, completando para o time na maior humildade possível. Ele é uma pessoa gente boa, ele é uma pessoa do bem. E aí, ele se eternizou, na minha opinião. Ele se eternizou porque ele estava completando. Eu não sei se ele, depois desse campeonato, se o time da Splyce fosse muito bem, se ele jogasse muito, porque assim, ele já tem uma fanbase gigantesca, ele já tem ali, ele já ganha uma grana bem grande, pela galera sabe, fazendo as suas streams, fazendo seu conteúdo, e eu não sei se ele teria essa dedicação para ser um jogador profissional. Não é dedicação, porque ele é muito dedicado, ele é um cara muito dedicado, ele faz o trabalho, as streams dele são super profissionais, mas a dedicação para ser um jogador profissional de Counter-Strike é um pouco diferente, então é uma rotina um pouco diferente, e aí a grande questão é que ele conseguiu em apenas um campeonato, um grande campeonato, porque se você for olhar mais uma vez, se você for olhar o Liquid
do Summit eu vou deixar na descrição. Você vai ver que ele não jogou grandes campeonatos. O campeonato mais importante ali que ele jogou foi justamente essa DreamHack Open. O resto que ele jogou alguns qualifiers, algumas coisas, alguns outros campeonatos, mas o campeonato mais importante que ele jogou na vida dele foi essa DreamHack. E aí, em apenas um campeonato internacional, ele se imortalizou em toda e qualquer partida, em qualquer transmissão que você possa imaginar. Se eu estiver transmitindo os meus gameplays, se eu estiver jogando na Twitch e eu queimar na Molotov, eu botar alguém para queimar na Molotov, alguém vai escrever um G. Em qualquer transmissão de qualquer campeonato, quando isso acontece, alguém vai colocar um G. Então, com apenas uma jogada, se ele tivesse ganhado essa partida, provavelmente ninguém nunca escreveria isso, né? Então, com uma jogada, ele criou um marketing dele ali, ele criou um nome. Agora, a Molotov, quando você mata alguém na Molotov, todo mundo, tem vezes que às vezes no meu chat, ou às vezes eu vejo no chat a galera não entende. A partir desse vídeo, você vai entender, ou vai relembrar, ou vai rever a situação. Para mim, completamente gênio, porque ele é um homem que faz streams, ele é um homem que faz ali um marketing pessoal muito bacana, é muito profissional as streams dele, é uma stream divertida, então eu tenho certeza, você vê que depois da jogada, a feição dele, ele levou pro lado do bom humor, talvez os companheiros de time dele não levaram pro lado do bom humor, mas acontece que ele se eternizou no Counter-Strike Go com apenas uma jogada. Então não tem como falar que é feio, é completamente gênio. Parabéns, Summit, você conseguiu Summit 1G eternizado na história. Não sei por quanto tempo vai perdurar ainda essa sentença de quando alguém queimar na Molotov, mas acredito que ainda tem um bom caminho para percorrer. Tenho certeza que ele leva isso de bom grado, que ele leva isso no bom humor e que ele se diverte, porque é uma situação onde o nome dele ali, em toda e qualquer transmissão, tem lá um G, que é o logo dele, é a marca dele. Ele tem até o tagzinho lá, o emotezinho dele, da Twitch do 1G, que ele utiliza no canal dele. Então, quer marketing maior que isso? Completamente gênio. Espero que você tenha gostado da história, espero que você tenha se divertido, porque o Frajola e o Tony One foram jogadas ali de MM, sei lá o que era mix, o que era na época, mas o Summit ele conseguiu ali se eternizar num grande campeonato onde tinham grandes times, grandes talentos. Ele joga muito bem, mas ele conseguiu entrar para a história se matando numa Molotov. Completamente gênio. Grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Grande abraço e até o próximo vídeo.